Treta de Luciano Huck. Roberto Carlos só queria falar de Jesus. Roberto Carlos, astro da música, mais conhecido na mídia como o rei da música, só tocou no assunto de Jesus. E isso foi o suficiente para gerar uma confusão desenfreada. Assista ao vídeo após a vinheta do canal. Não esqueça de compartilhar, deixar sua opinião e aquele like para fortalecer o meu trabalho. Obrigado. Incrível News, você por dentro de tudo que acontece do Brasil e do mundo. Roberto Carlos é humilhado ao vivo por Luciano Huck após falar de Jesus. Mas quando algo sobrenatural acontece diante das câmeras, o apresentador cai de joelhos e a plateia fica em choque. Era uma noite especial. A audiência estava alta. Milhões de brasileiros assistiam ao programa ao vivo. O apresentador Luciano Huck, carismático e sempre irreverente, sorria para as câmeras enquanto anunciava seu convidado especial, Roberto Carlos. O cantor entrou no palco vestindo seu clássico terno azul, sendo ovacionado pelo público. Ele cumprimentou a plateia com um sorriso sereno e acenou para o apresentador. Tudo parecia ser mais uma entrevista comum, cheia de nostalgia e histórias emocionantes. Roberto, é uma honra ter você aqui, disse Huck animado. Você é uma lenda viva da música brasileira. Roberto agradeceu, com sua voz tranquila, e a entrevista começou. Eles conversaram sobre a carreira, os sucessos e a importância do amor em suas músicas. O público estava encantado, mas, em determinado momento, Roberto Carlos mencionou o nome de Jesus. Sabe, Luciano, em todos esses anos de estrada, eu aprendi que nada é maior que o amor de Deus. Jesus é a razão da minha paz e da minha inspiração. O sorriso do apresentador vacilou. Ele tentou manter a compostura, mas seus olhos refletiam um certo desconforto. O clima no estúdio mudou. Ah, Roberto, disse Huck, meio rindo, meio cortando o assunto. Eu respeito a fé de todo mundo, mas não acha que falar de Jesus hoje em dia é meio ultrapassado? Estamos aqui para entreter, né? A plateia ficou em silêncio. Algumas risadinhas discretas ecoaram. A expressão de Roberto não mudou. Ele apenas olhou para o apresentador com serenidade. O amor de Deus nunca é ultrapassado, Luciano. Ele sempre está aqui, esperando por nós. Huck riu, mas o riso não parecia tão espontâneo. Ele olhou para a plateia, buscando apoio. Alguns espectadores riram junto, enquanto outros pareciam hesitantes. Foi então que algo sobrenatural aconteceu. O riso de Luciano Huck ecoou pelo estúdio, mas algo estava diferente. O clima ficou estranho. O silêncio que se seguiu não era comum para um programa ao vivo tão animado. Roberto Carlos, sereno como sempre, manteve seu olhar tranquilo no apresentador. A plateia murmurava, sem saber se deveria rir ou não. Bom, Roberto, cada um acredita no que quiser, né? Disse Luciano, tentando retomar o controle da entrevista. Mas, sinceramente, acho que o pessoal quer ouvir sobre sua carreira, seus sucessos, e não necessariamente sobre religião. Mais algumas risadas discretas vieram da plateia. A câmera focou em Roberto, que calmamente segurou o microfone e respondeu: Luciano, o que seria da minha carreira sem Deus? Sem Ele, eu não teria chegado até aqui. A música que toca o coração das pessoas vem do amor e da fé. Luciano mexeu no ponto eletrônico. O diretor do programa provavelmente estava pedindo para ele mudar de assunto. Ok, Roberto, mas vamos falar de outra coisa. Tentou Huck, mas foi interrompido. De repente, as luzes do estúdio piscaram. Os microfones emitiram um som estranho e uma onda de frio percorreu o ambiente. A plateia trocou olhares inquietos. O apresentador riu sem graça. Parece que até o equipamento quer mudar de assunto, brincou ele. Mas Roberto Carlos apenas fechou os olhos e respirou fundo.
Foi nesse momento que algo ainda mais inacreditável aconteceu. A plateia murmurava. O frio repentino e as luzes piscando haviam deixado todos desconfortáveis. Luciano Huck olhou para os lados, tentando disfarçar a tensão. Bom, imprevistos acontecem, né, gente? Disse ele, rindo, tentando trazer a leveza de volta ao programa. Mas antes que ele pudesse continuar, o telão do palco começou a falhar. A imagem se distorcia e por um breve momento o público viu algo impressionante. Uma luz intensa tomou conta da tela, como se uma chama dourada surgisse do nada. A plateia ficou inquieta. Algumas pessoas sussurraram entre si. "O que está acontecendo?" murmurou um dos técnicos, mexendo nos equipamentos. Roberto Carlos, no entanto, permaneceu calmo. Ele olhou para a plateia e depois para Luciano, que agora começava a suar. "Está tudo bem, Luciano", disse o cantor com a voz tranquila. "Deus está aqui." Foi então que uma pomba branca surgiu, voando sobre o palco. O público ofegou. Luciano Huck arregalou os olhos. "Mas de onde veio essa pomba?" perguntou ele olhando para os lados, tentando encontrar uma explicação. A pomba pairou no ar por alguns instantes, bem acima de Roberto Carlos, e pousou suavemente no microfone que ele segurava. O silêncio no estúdio era absoluto. Luciano Huck passou a mão no rosto, tentando disfarçar o nervosismo. Isso deve ser alguma coincidência, né?" Roberto Carlos olhou para ele e sorriu. "Deus não trabalha com coincidências." O público, antes dividido, agora olhava para a cena com admiração. Algumas pessoas começaram a chorar. Outras se levantaram e aplaudiram, emocionadas. O que estava acontecendo ali era algo além do natural. Foi então que a plateia sentiu um calor inexplicável no peito. E o mais surpreendente ainda estava por vir. O estúdio estava em silêncio absoluto. A pomba branca permanecia imóvel no microfone de Roberto Carlos, como se fosse parte daquele momento divino. Luciano Huck, que até então tentava manter o controle do programa, começou a se sentir estranho. Ele passou a mão no peito, respirou fundo. Algo dentro dele parecia inquieto, como se um peso invisível tivesse sido colocado sobre seus ombros. O que está acontecendo aqui?" murmurou ele, visivelmente abalado. A plateia também começou a reagir. Algumas pessoas sentiam um calor inexplicável no coração. Outras estavam em lágrimas sem entender o motivo. Foi então que um espectador, sentado nas primeiras fileiras, levantou-se abruptamente. Era um senhor de idade, de aparência simples. Com os olhos cheios de lágrimas, ele ergueu as mãos e disse, emocionado: Eu estava há anos sem sentir minhas pernas. Eu vim aqui hoje de cadeira de rodas, mas agora eu consigo andar." A plateia prendeu a respiração. O homem deu um passo hesitante, depois outro. Quando percebeu que realmente estava curado, caiu de joelhos, chorando de gratidão. O estúdio virou um verdadeiro alvoroço. Pessoas choravam, aplaudiam, algumas ergueram as mãos em prece. Luciano Huck ficou pálido, sem palavras. Ele olhou para o homem, depois para Roberto Carlos. "Isso não pode ser real", sussurrou, dando um passo para trás, ainda tentando entender o que estava acontecendo. Roberto Carlos, com a mesma serenidade de sempre, olhou para ele e disse: "O amor de Deus é real, Luciano. Sempre foi. Você só precisava sentir." A pomba branca, ainda pousada no microfone, bateu as asas e levantou o voo, circulando o estúdio antes de desaparecer entre as luzes do palco. Aquela noite jamais seria esquecida. Mas o mais surpreendente ainda estava por vir. Luciano Huck continuava imóvel no palco. Seu rosto estampava um misto de choque e incredulidade. O público, antes dividido entre risadas e dúvidas, agora estava em pé.
muitos com lágrimas nos olhos. O estúdio já não parecia um programa de auditório, mas um lugar sagrado, tomado por algo maior do que todos podiam compreender. O senhor que havia sido curado chorava de joelhos, agradecendo a Deus pelo milagre que acabara de vivenciar. Luciano olhou para as câmeras, depois para Roberto Carlos e finalmente para a plateia. Ele tentou falar, mas sua voz falhou. Seu coração batia acelerado. Eu nunca vi nada assim, sussurrou ele, ofegante. O apresentador levou a mão ao rosto, visivelmente emocionado. Durante toda a minha vida, continuou ele, agora com lágrimas nos olhos, eu sempre fui um homem cético. Sempre vi a fé como algo distante, algo que talvez não passasse de uma esperança vazia. Mas agora, ele parou, respirou fundo. Seu olhar encontrou o de Roberto Carlos, que apenas sorriu, como se já soubesse o que estava acontecendo dentro dele. Eu senti... Luciano disse, sua voz embargada. Eu senti algo dentro de mim. Algo que eu não sei explicar, mas que está mudando tudo. A plateia explodiu em aplausos. Pessoas no público começaram a orar espontaneamente. Algumas se ajoelharam, outras abraçaram desconhecidos, sentindo uma paz inexplicável. Foi então que, pela primeira vez na história do programa, Luciano Huck fez algo inesperado. Ele ajoelhou-se no palco diante das câmeras e cobriu o rosto com as mãos. Deus! Sussurrou ele, quase sem voz. Se o Senhor está aqui, então eu quero sentir isso também. Um arrepio percorreu o estúdio. Roberto Carlos, ainda segurando seu livro de salmos, colocou a mão no ombro do apresentador e disse, com toda a doçura de um amigo: Ele sempre esteve aqui, Luciano. Ele sempre esteve esperando por você. O programa que começou como uma simples entrevista, agora tornara-se um verdadeiro mover de fé, transmitido ao vivo para milhões de brasileiros. Aquele dia ficaria marcado na história da televisão brasileira, e a vida de Luciano Huck jamais seria a mesma novamente. O estúdio estava em êxtase. A emoção era visível em cada rosto presente. O silêncio reverente foi quebrado por um aplauso espontâneo da plateia. Mas não era apenas um aplauso de entretenimento. Era um reconhecimento do que havia acontecido ali. Luciano Huck permaneceu ajoelhado por alguns instantes, processando tudo o que sentia. Ele não estava apenas impressionado. Ele havia sido tocado de uma maneira que jamais poderia explicar em palavras. Isso não estava no roteiro, murmurou com a voz trêmula. Roberto Carlos apenas sorriu e assentiu. A câmera filmava o rosto emocionado do apresentador. O programa ainda estava ao vivo, sendo transmitido para milhões de lares, e a internet já começava a explodir de comentários. As redes sociais ferviam com perguntas. Isso foi armado? Como aquela pomba apareceu? Foi um milagre? Luciano Huck se converteu? A verdade é que ninguém ali poderia negar que algo inexplicável havia acontecido diante de seus olhos. Foi então que, para a surpresa de todos, um técnico de produção, que operava as câmeras, começou a chorar de forma incontrolável. Ele largou os equipamentos e caiu de joelhos, sentindo a mesma presença que havia dominado o estúdio. A plateia assistia, perplexa. Alguns espectadores fizeram o mesmo, entregando-se àquele momento de transformação. Pessoas se abraçavam, algumas choravam, outras fechavam os olhos em oração silenciosa. Luciano Huck olhou ao redor, atônito. Tudo aquilo estava fora de seu controle, e ele sabia disso. Eu nunca imaginei que isso pudesse acontecer aqui, disse ele, finalmente se levantando e olhando para a câmera. A pomba branca, que havia voado pelo estúdio, pousou sobre uma das luzes do palco, observando tudo. Roberto Carlos olhou para o público e disse, com a mesma calma de sempre: Deus não precisa de palco, de roteiro ou de plateia. Ele age onde quer e quando quer.
A plateia explodiu em lágrimas e aplausos. E naquele momento, milhões de pessoas assistindo em casa foram tocadas de uma forma que jamais poderiam esquecer. Naquele dia, diante de milhões de espectadores, algo extraordinário aconteceu. O programa, que começou como uma simples entrevista, transformou-se em um encontro com o divino. Muitos podem duvidar, outros tentar explicar, mas a verdade é que quando Deus decide agir, não há lógica que possa conter sua presença. Luciano Huck, que começou a noite zombando da fé, terminou de joelhos, sentindo algo que jamais poderia imaginar. E você? Se estivesse lá, como teria reagido? Você teria sentido esse chamado? Clique no vídeo que está na tela agora para continuar sua jornada de autoconhecimento. Não ignore esse momento, pois pode ser o começo de algo transformador em sua vida. Inscreva-se no canal para mais histórias como essa e compartilhe essa mensagem com alguém que precisa ouvir. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo. Você acredita no poder sobrenatural divino? Já sentiu a presença sobrenatural do Altíssimo? Então conte nos comentários sua experiência. Deus vai te surpreender com uma bênção sobrenatural. Tome posse. Esse é o canal Incrível News. Obrigado por me acompanhar até aqui. Peço a colaboração de vocês para deixar um like no vídeo e inscreva-se para mais conteúdo, isso fortalece o meu trabalho. Ative o sininho para receber as notificações. Eu fico por aqui e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.